Então, dando o nosso boa noite, porque estamos gravando agora a terceira mensagem, que é a mensagem sobre 1 Pedro. Nós tivemos a primeira com o irmão Misael, foi um excelente tempo de aprendizado, ontem com o irmão Flávio e hoje com o irmão Jorge Luiz de Deus, que é um servo de Deus e que ama a palavra de Deus e tem muito a compartilhar conosco hoje à noite. Então passo a palavra para o irmão Jorge Luiz de Deus. Obrigado, pastor. Irmãos, boa noite. Eu vou acrescentar mais um versículo ao versículo principal, para que a gente possa ter uma compreensão melhor do contexto dos ensinamentos que o irmão Misael almejou. Então nós temos em 1 Pedro, capítulo 1, dos versículos 14 ao 16, as seguintes palavras de Deus. E é importante frisar que hoje à noite eu vou ler bastante a Bíblia, né? Então, se vocês puderem atentar para estas palavras, elas são as palavras de Deus, inspiradas nos muitos autores que escreveram os livros da Bíblia. E assim diz a palavra de Deus: como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Então, irmãos, nesses versículos, Pedro, o apóstolo de Cristo, ele exortou aos forasteiros da dispersão, os judeus cristãos convertidos, espalhados pelo mundo, e posteriormente aos gentios, que foi uma missão dada a Pedro, e a nós, hoje, igreja contemporânea, a sermos obedientes em amor. Então, por amor a Cristo, que nos salvou através do seu sacrifício na cruz do Calvário, devemos agir como está escrito em Hebreus 10, 22 a 25. E assim nos diz a palavra de Deus: aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos a firme confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então, o que é que o autor estava querendo de nós? Qual era o objetivo dele? Ele quer que nós alcancemos a plenitude da santificação e da obediência em fé.
como está escrito em 2 Tessalonicenses 2:13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu, Deus me escolheu, desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então, a santificação ela é um processo. Depois da graça, quando aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Aí nós iniciamos esse processo de santificação. Mas ele, para acontecer, nós precisamos desenvolver uma propriedade, uma capacidade que Deus nos atribui, que é a fé. Em Hebreus 11:1, eu vou ler aqui várias versões da definição de fé, para ficar fácil a compreensão. A primeira versão nos diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Primeira vez que a gente escuta essa oração, a gente fica meio perdido. Aí nós temos uma outra versão que fala assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E a gente eu coloquei mais uma versão, ou seja, como a Bíblia ela foi escrita em outra língua, né? E ela passou por várias traduções, os autores fizeram algumas variações no texto, sem comprometer todo a essência do que Deus deseja para nós. E a última versão que eu coloquei aqui nos diz assim: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Então eu espero que os irmãos agora consigam ter uma melhor compreensão do que seja a fé no dia a dia, né? E de como nós devemos proceder quando nós abraçamos essa fé, essa confiança, certo? Mas a palavra de Deus também nos exorta em Hebreus 11:6. Que nos diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Economizei 6 minutos aqui já na primeira folha. Tá vendo? Então, irmão, dito isto, eu vou dar início ao estudo. O irmão Misael na segunda-feira e o Flavinho na terça-feira trataram de 1 Pedro capítulo 1 e 2, né? Eu espero que hoje eu possa trazer à luz o entendimento individual de cada irmão
a respeito dos assuntos já tratados. Que foi esses índices que tem na Bíblia. A minha Bíblia, ela tem algumas informações a mais, né? Fica até fácil para a gente ter uma melhor compreensão do que está lendo. Ela mostra que o que nós aprendemos segunda e terça foi sobre o significado da graça, a segurança que ela nos dá. Mas que graça é essa? É a salvação pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e o nosso processo individual de santificação. A sobriedade com que nós, nesse processo de santificação, temos tranquilidade para enfrentar os obstáculos que diariamente precisamos enfrentar. Cada um de nós, à sua maneira, ao seu termo. Todos nós temos obstáculos, temos degraus, temos buracos em que caímos. Então, mostra também como devemos ser submissos aos governos, aos senhores, para aqueles que trabalham. E hoje, a minha parte, eu vou explanar em relação aos maridos. Então, eu escolhi como texto base, dando sequência ao estudo, 1 Pedro, capítulo 3, dos versículos 7 ao 22, que além de falar sobre os maridos, que é um versículo só, 7, ele fala também da graça e o significado do sofrimento. Por que que muitas vezes a gente precisa viver, entre aspas, eu não vou dizer sofrendo, mas combatendo esse sofrimento? Então vamos ler 1 Pedro, capítulo 3, dos versículos 7 ao 22. E aí a palavra de Deus nos diz o seguinte: ser marido também é um processo de santificação. Da mesma forma, vocês, maridos, honrem sua esposa. Sejam compreensivos no convívio com ela. Pois, ainda que seja mais frágil que vocês, ela é igualmente participante da dádiva de nova vida concedida por Deus. Tratem-na de maneira correta, para que nada atrapalhe suas orações. Por fim, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam cheios de compaixão uns pelos outros. Amem uns aos outros como irmãos. Mostrem misericórdia e humildade. Aqui eu já não estou mais tratando especificamente do marido, tá? Eu já estou indo mais dentro do capítulo 3, que é também os procedimentos que nós devemos realizar, praticar e buscar diariamente
nesse processo de santificação. Não retribuam mal por mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, retribuam com uma bênção. Foi para isso que eu fui chamado, e a bênção lhes será concedida. Pois, se quiser desfrutar a vida e ver muitos dias felizes, refreie a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e esforce-se para mantê-la. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e seus ouvidos abertos para as suas orações. O Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal. Quem é que desejará lhes fazer mal se vocês se dedicarem a fazer o bem? Mas, ainda que sofram por fazer o que é certo, vocês serão abençoados. Portanto, não se preocupem e não tenham medo de ameaças. Em vez disso, consagrem a Cristo como Senhor da sua vida. Se alguém lhes perguntar a respeito de sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. Façam-no, porém, de modo amável e respeitoso. Mantenham sempre a consciência limpa. Então, se as pessoas falarem mal de vocês, ficarão envergonhadas ao ver como vocês vivem corretamente em Cristo. Lembrem-se de que é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois Cristo também sofreu por nossos pecados, de uma vez por todas. Embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecadores, a fim de conduzi-los a Deus. Sofreu morte física, mas foi ressuscitado pelo Espírito, por meio do qual pregou aos espíritos em prisão, aqueles que, muito tempo atrás, desobedeceram a Deus. Quando ele esperou pacientemente enquanto Noé construía sua embarcação, apenas 8 pessoas foram salvas por meio da água do dilúvio. E aquela água simboliza o batismo, que agora os salva e me salvou. Não pela remoção da sujeira do corpo, mas porque no batismo vocês declaram ter boa consciência diante de Deus. Ela é eficaz por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Agora Cristo foi para o céu e está sentado no lugar de honra à direita de Deus. E todos os anjos, autoridades e poderes se sujeitam a ele. E aqui termina o capítulo 3 de Pedro. Então ele mostra como o marido deve tratar a sua esposa, e na sequência, para todos, ele mostra como nós devemos ser no nosso dia a dia. Principalmente
principalmente nos momentos de adversidade. São nesses momentos que devemos exercitar nossa santificação. Eu tenho um conhecido que dizia assim, eu não peço paciência a Deus, porque senão Ele vai me dar a tribulação para que eu possa exercitar a minha paciência. E tem razão. Então, irmãos, diante desse texto, tem uma passagem que me chamou a atenção, que a gente deve valorizar, é quando o autor diz o seguinte: tratem-na de maneira correta, para que nada atrapalhe suas orações. Ou seja, o autor está dizendo ao marido que ele deve tratar a sua esposa de forma apropriada. Por quê? Porque quando ela estiver em segredo, no seu quarto, orando a Deus, ela vai estar tranquila e vai estar orando pelo seu marido. Uma esposa atribulada, uma esposa maltratada, dificilmente ela vai encontrar forças para fazer isso. Buscar comunhão com Deus e buscar o bem do marido dela, buscar o bem do próximo. Então esse ponto me chamou a atenção. E em se tratando de marido, agora eu vou ler um pouquinho as minhas palavras. Na minha vida outrora pagã e hoje cristã, Deus me permitiu observar o proceder de muitos homens casados. E dentre estes muitos homens, eu pude destacar 2 exemplos. O primeiro exemplo, sempre avesso aos padrões de Cristo, pois viveu na carnalidade e nunca buscou ou aceitou a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. E hoje ele vive segundo a vontade de Deus. Vale ressaltar aqui, apesar de eu ter escrito, que por mais que nós quiséssemos, na nossa ignorância, na nossa vida carnal, a gente não busca a Cristo. Nós somos escolhidos por Ele. É Ele que coloca nos nossos corações o desejo de alcançar. É Ele que vem a nós, bate a nossa porta, e aí nós temos o livre-arbítrio de aceitar ou de rejeitar. O segundo exemplo, pagão e hoje cristão, viveu uma vida resignada, com muito esforço e sacrifício. Hoje também vive segundo a vontade de Deus e é feliz. Então, destes exemplos citados, Deus me ensinou em 2 momentos da minha vida: pagã e cristão. Como o homem cristão
deve honrar a sua esposa e como deve ser o seu proceder para com ela. No momento pagão, eu aprendi com o mundo algumas ações de bondade, de reconhecimento, de paixão e compaixão. Em minha comunhão com Deus, a sua palavra me ensina em Provérbios 31:3 o seguinte: a mãe de Lemuel falando para ele como ele deve proceder. Deus operando na vida daquela mulher para orientar a seu filho. E por conseguinte, a todos nós. Não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos às que destroem os reis. Quando a gente lê essa frase no primeiro momento, fica até difícil de compreender. Se nós lermos assim, não des às mulheres a tua força, as que destroem os reis. Nós temos que dar à mulher a força e os caminhos que edificam a família. Em primeiro lugar, o casal, e em seguida, os filhos, conforme está escrito em Salmos 127:3. Salmo nos diz: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre do seu galardão. E ao casal, como eu falei anteriormente, nós não buscamos a Deus. Assim como também, se depender de nós nunca encontraremos a mulher perfeita. Por quê? Porque a esposa é uma dádiva de Deus. E assim está escrito em Provérbios 31:10-31. Ou seja, por mais que procuremos em todos os cantos, e quando a gente começa a procurar, fica muito exigente, a emenda termina saindo pior do que o soneto. Mas mesmo assim, por mais que a gente procure, a gente não encontra. Por quê? A ênfase que eu quero dar aqui é a seguinte: é que Deus está dando ao seu servo, está proporcionando a ele a esposa ideal. É o que ele nos afirma em Provérbios 31:10-31. É em que eu acredito. E assim diz a palavra do nosso Deus: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite, e já se levanta,
e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examinam a propriedade e a adquire. Plantam uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciões da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Estou bem adiantado. Não, o relógio ali está marcando só 20. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça, e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Aqui termina o capítulo 31. Portanto, irmãos, a palavra de Deus nos exorta a todo tempo a buscarmos a comunhão com Ele. Pois é através dessa comunhão, é através desses procedimentos que Deus nos apresentou agora, através das qualidades que o marido deve ter, das atitudes que ele deve realizar, assim como também da mulher virtuosa, que é uma dádiva de Deus. Todos esses procedimentos que a Bíblia nos mostra como devemos fazer, é que a gente se aperfeiçoa na santificação. Através da oração, quando a gente acorda de manhãzinha, a primeira atitude que a gente tem, é de nos alimentarmos, tomar o café da manhã. Mas é importante que a gente compreenda que a nossa alimentação mais forte é buscar comunhão com Deus. E à noite, quando a gente vai dormir, de novo manter essa comunhão com Deus.
E à medida que a gente vai fazendo isso, que a gente vai exercitando, o Espírito Santo vai mostrando a necessidade de cada vez mais e mais a gente estar em comunhão com Deus. É por isso que a gente vem para o culto, né? Para compartilhar com os irmãos essa experiência, que é ser amado por Deus e ter a oportunidade de transmitir esse amor, de uma forma ou de outra, uns mais, outros menos. Então, de novo, a Bíblia nos mostra em suas passagens e nos exorta a praticarmos essa comunhão. E aí eu vou citar aqui alguns exemplos. Em 2 Coríntios 13, a palavra de Deus nos diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Esse é o desejo de Deus, né? Que tenhamos comunhão com o Espírito Santo, com o próprio Deus. Em 1 Coríntios 1:9, a palavra também nos diz: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Senhor e Salvador meu, pois morreu na cruz para lavar os meus pecados e o pecado dos irmãos. 1 João 1:7, a palavra também nos diz: se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, Ele nos exorta que a gente faça e pratique e se aperfeiçoe, né, nessa comunhão. Seja em oração, seja em dividir o amor com o próximo. Eu, quando era mais jovem, eu ficava muito tempo pensando como era esse amor. Como é que significava esse amor com o próximo? Né? Então, existem várias formas. É através do respeito, né? É através da compreensão, é através da empatia, certo? Outra passagem que nos exorta a essa santificação e a essa comunhão está em 1 Tessalonicenses 4:7, que nos diz: porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. E também em 1 Tessalonicenses 4:4, ele nos diz e confirma que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Mas nessa trajetória, muitas vezes existem buracos e a gente cai nesses buracos, né? E fraquejamos. E muitas vezes nos encontramos em falta. Mas Deus, Ele reconhece isso.
em 1 João 1,6, ele nos exorta. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, a nossa natureza ela já é pecaminosa, por herança. Então, é uma tendência natural. Mentir. Mas a gente precisa buscar na comunhão com Deus o hábito de sempre procurar falar a verdade. Porque essa verdade ela não interessa para o Misael, para os Luzimites, para o Lamites, para o Laerto. Não. É uma verdade que eu preciso ter com Deus. Porque é Ele quem vai me proporcionar os meus galardões. E apesar de estarmos em falta, nós temos um Deus que é misericordioso. E Ele mostra isso na sua palavra. Está lá, está escrito. Ele nos guarda. Ele guarda todo aquele que aceita Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Isso é uma comunhão pessoal com Deus. É uma coisa que a gente vai aperfeiçoar através da misericórdia de Deus. E em Salmo 55, 22, Deus nos diz: confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Ele vai nos manter de pé. Ele vai evitar que a gente tropece e venha a cair. Como é que Ele faz isso? Com a misericórdia dele. Mas para isso a gente precisa ter fé. E João 16, 33, que é o último versículo que eu coloquei aqui, né? Ele nos diz também: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Deus venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, que há de vir julgar o mundo. Então, irmãos, eu queria estar escrito mais, mas já tinha 4 páginas. Né? Então, o que eu desejo é que as palavras de Deus que vocês ouviram, 90% do estudo aqui foi só a leitura da palavra, de uma forma mais lenta, né, para que se pudesse compreender cada trecho da oração, de como nós devemos proceder, de como nós devemos buscar agir, porque se formos depender de nós mesmos,
eu não queria estar nem aqui. Queria estar assistindo Netflix. Inclusive, essa semana, eu assisti um trecho aonde surgiu, o artista fez uma comparação entre preço e valor. Eu acho que alguns de vocês aqui já se depararam com isso. Às vezes a gente passa numa loja e vê um ferro de engomar e ele custa R$50, é o preço dele. R$50. Mas muitas vezes determinados objetos, determinadas atitudes, elas têm um valor muito superior, porque ele vai da nossa necessidade pessoal. É nós quem vamos valorizar aquilo que nós necessitamos. Então, o que é que a gente necessita hoje? É viver nesse mundo? Ou é viver... O que é mais valoroso para mim? É viver nesse mundo? Ou viver para agradar a Deus? E essa é uma escolha pessoal. Eu não vou agradar a Deus porque o Laerto agrada. Eu não vou agradar a Deus porque a Luzimir agrada. É uma coisa pessoal. É do meu íntimo querer agradar a Deus. Eu agrado a Deus 100% da minha vida? Não. Mas a palavra aqui nos diz: em todo o vosso procedimento, sede santos, porque eu sou santo. Então, a santificação, ela é um processo. E que possamos, através da misericórdia de Deus nas nossas vidas, porque graças a Deus comigo, Deus é misericordioso, é bom, é maravilhoso, é ótimo. Nós possamos cada dia mais, sermos mais obedientes. Não tem coisa melhor do que você poder, fazendo um exemplo, assim, você recebe uma visita na sua casa e você tem seu filho, e toda vida que você fala com seu filho, ele lhe obedece e faz aquilo que você deseja. Então, que possamos dar a Deus aquilo que nós queremos para nós mesmos. Sermos obedientes. Porque é através da obediência que nós vamos nos aperfeiçoar com a nossa fé fortificada em nos santificarmos, em buscarmos cada dia mais a Deus e cada dia mais melhorar essa comunhão com Deus. E tenho certeza, é muito melhor fazer isso nos momentos difíceis, porque nos momentos fáceis da vida a gente esquece de Deus e vai viver a vida. Tá certo? Então, eu queria aqui agradecer a Deus e que as suas palavras elas possam transformar
nas nossas vidas, que vocês possam sair daqui edificados por essas palavras. Amém? Amém. Então, nós louvamos a Deus por essa mensagem, o desafio de sermos santos em todo o nosso procedimento. Daí virá a nossa felicidade. Senhor Deus, nosso Pai, abençoa essa mensagem nos nossos corações. Que possamos, Senhor Deus, cada um se alegrar com o fato de que tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos capacita para a santidade. Abençoa a vida do irmão Jorge, que ele continue, Senhor Deus, a pregar o Teu Evangelho. Em nome de Jesus oramos. Amém. Boa noite.